Olá, pessoal. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre design de sobrancelha. Eu ando muito preocupada porque eu tenho notado que a dificuldade maior das alunas está mais na parte do design da sobrancelha, na parte da simetria facial, na parte de como posicionar a sobrancelha de acordo com o formato do rosto de cada um, do que na técnica propriamente dita, seja ela a técnica de micropigmentação, seja a técnica de microblend. A maior dificuldade dos alunos e das pessoas no geral, até mesmo de quem está vindo para o aperfeiçoamento, é a parte de design de sobrancelha. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o design de sobrancelha, mas eu queria dizer também que é fundamental o curso de design. Eu sei que é difícil porque às vezes nós já somos micropigmentadoras, já fizemos vários cursos de aperfeiçoamento e às vezes na cabeça da gente a gente fica com aquela ideia de que fazer um design de sobrancelha seria voltar para trás. Não! É o princípio de tudo, é fundamental, não tem como fugir disso. A maioria das sobrancelhas que a gente vê postada, que são sobrancelhas consideradas feias, consideradas aberrações, são sobrancelhas mal desenhadas. Por isso, eu queria dizer para vocês que a gente tem que usar todas as medições que a gente tem. Eu desenvolvi a régua simétrica para ajudar minhas alunas e tem ajudado muita gente também. Mas além da régua simétrica, nós temos o paquímetro. Então, o paquímetro, ele possibilita que toda a sobrancelha que eu tenho do lado direito, eu posicione ela do lado esquerdo. Então, o que eu noto na cliente? Quando a cliente vem até mim, eu já olho a simetria da sobrancelha dela. Se a sobrancelha dela aqui no início está posicionada corretamente, eu já descarto essa medida. Essa medida do canal da lágrima até o início da sobrancelha, essa medida de altura aqui, ela deveria ser 1,5 centímetro. Só que acontece que existe diferença de profundidade do globo ocular. Por um lado também, nós não podemos trabalhar uma coisa muito fora do que a pessoa tem. Então, às vezes ela tem esse osso um pouco protuberante, o olho fundo, a sobrancelha caída. Eu não posso fazer uma revolução nela, porque a cliente, quando ela vai embora, ela fica se olhando no espelho constantemente. Os familiares ficam olhando para ela constantemente. E ela vai ficar incomodada com isso. Por isso que eu falo que a gente estudar a antropometria, que é a parte das medidas, das proporções, é importante. Mas o visagismo é muito mais valioso quando a gente trata de pessoas. Porque o visagismo, ele prega que as pessoas devem respeitar a outra pessoa. Então, eu tenho que respeitar a personalidade da outra pessoa. E para isso, eu tenho que conhecer a outra pessoa. Então, antes de fazer a sobrancelha da tua cliente, senta com ela, conversa com ela, faz todas as medidas certinho. Guarde, reserve um tempo bom para isso. Mostra para ela, não tem vergonha de dar o espelho na mão da tua cliente e deixar ela te ajudar. Deixa ela ajudar. Ela vai dizer, olha, aqui tá mais alto, essa daqui eu achei que tá um pouquinho mais longa do que essa. E o que você faz? Vai lá com o paquímetro, faz as medidas certinho e consegue fazer a medida correta para que combine com o rosto dela, com a personalidade dela. O cliente, quando ele vem até nós, ele vem em busca ele cria uma expectativa. Então, a gente precisa suprir essa expectativa dele. Então, para isso, a gente tem que conhecer o cliente e saber o que o cliente quer. E o cliente, gente, ele é fundamental para o nosso trabalho. Sem ele, a gente não trabalha. Eu sempre digo que o cliente sai da casa dele, ele passa por um monte de salão de beleza, um monte de clínica de estética, um monte de pessoas que fazem micropigmentação. Tem pessoas que vêm de outra cidade para fazer a micropigmentação com a gente. Então, eu sempre digo assim, se o cliente disse sim para você, você tem que dizer sim para ele também. Então, nós temos que fazer o melhor por ele. Às vezes, a pessoa juntou um dinheirinho para fazer a micropigmentação com nós. Às vezes, ela ganhou de presente do marido, do namorado. Então, a gente tem que dar toda a atenção para ela. No dia seguinte, quando eu criar aquela casquinha, uns 2 dias depois, a gente tem que estar entrando em contato com ela pelo WhatsApp, pela mensagem do Facebook, por telefone, para saber como que tá,
porque ela cria uma expectativa em cima daquilo, ela quer sair com a sobrancelha linda, maravilhosa. E cabe a nós, quando nós damos o nome de design de sobrancelha, de micropigmentadores, quando nós colocamos no Face, usamos essa ferramenta para dizer que nós fazemos esse tipo de trabalho, nós temos que fazer o melhor pela nossa cliente. Temos que dar o retoque, deixar ela com a sobrancelha bonitinha, porque é o nosso trabalho desfilando por aí. Então eu sempre digo assim, na dúvida, faz com amor que não dá erro, tá bom? Um grande beijo, se precisarem de alguma dica, alguma coisa sobre sobrancelha, eu tô aqui. É minha paixão falar sobre sobrancelha.